Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 11. O Cristianismo e os 4 pilares da sociedade. Pergunta: quando se fala em cristianismo, acredita-se de imediato que se está referindo ao pilar religioso. Como se processará essa fusão dos pilares de forma que não haja prejuízos intelectuais nem emocionais para aqueles que, por afinidade, talento, grau evolutivo espiritual ou quaisquer outras razões, fizerem suas escolhas e abraçarem outros pilares? Resposta: não é fusão, mas união sem fusão de todos os integrantes do conjunto planetário. Com a evolução da biologia, os choques de ideologia paulatinamente diminuirão até se extinguirem. É lei universal. Daí, a tendência natural de as criaturas se unirem por meio de elos crísticos sem se desvincularem de suas aptidões e aspirações. As 4 opções de que o espírito humano desfruta, social, artístico, científico e religioso, para trazer ao consciente suas potencialidades latentes diante das leis da evolução, têm os mesmos valores, considerando que o mais importante é a essência espiritual, pois, com a evolução por meio das existências, todos convergirão ao mesmo ponto: Deus. É relevante advertir que, quando nos referimos à religiosidade, não estamos nos restringindo ao pilar religioso, pois o espírito pode chegar a Deus por qualquer vertente que lhe propicie obter conhecimentos libertadores do plano da existencialidade e o integre à divinal dimensão da essencialidade. Não nos esqueçamos de que a religião é criação humana e que Deus é o tudo criado e o todo criador. Que religiosidade é a integração consciente da criatura ao Criador, qualquer que seja o seu pilar de atuação, tendo em vista que as vestes externas do religioso não identificam a sua religiosidade. Durante o curso espiritual terreno, a biologia do ser humano, cada vez mais polida por meio das reencarnações, se distanciará vibratoriamente do instinto animal. Como consequência, os homens de diferentes aspirações na busca do mesmo Deus não darão vazão à discórdia, à disputa de valores ou a outros sentimentos menores, pois estarão habitando em corpos biológicos mais sutilizados, evidentemente portando tessituras perispirituais mais rarefeitas. Sabemos que renovar o cristianismo é renovar o cristão. A partir do momento em que, por evolução espiritual, as pessoas concebem o Cristo Pai como Criador da Terra e veem em tudo criado a sua manifestação, procuram se unir às demais criaturas de Deus, mas sem fundirem-se, pois sabem que as frequências mentais que identificam suas inclinações naturais são diferentes. Pergunta: quer dizer que o amai-vos uns aos outros, conforme aconselhamento do Nazareno Mestre, depende também da evolução biológica das sociedades planetárias? Resposta: naturalmente. Pietro Baldi, no livro Problemas do Futuro, afirma que o maior problema da humanidade terrena é o da biologia social. Por ser o amor a expansão do egoísmo, segundo Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, façamos algumas deduções. A mônada, recém-chegada por evolução ao reino nominal, é naturalmente portadora de ego inexperiente, o que é lógico considerando que teve poucas reencarnações nesse reino. Dessa forma, fica caracterizada a sua condição egóica de amar tão somente a si mesma. Com as reencarnações, o ego da pessoa vai se dilatando e ela vai amando alguém que lhe proporcione algum tipo de prazer, pois é intrínseco à alma buscar o prazer de existir, utilizando-se dos mais variados meios e, com o tempo, graduar-se à plenitude do amor. Em um momento evolutivo mais avançado, essa mônada pessoa, com o egoísmo mais dilatado, exteriorizará amor por um número de criaturas cada vez maior,
atingindo as coletividades nacionais, continentais, planetárias, universais. Conclui-se pela logicidade da criação que o amor é a expansão do egoísmo. Amar ao próximo como a si mesmo obedece a diferentes escalas expansionistas do egoísmo. A mônada, com pouca experiência no reino nominal, logicamente a sua biologia atenderá com mais vigor à força da ancestralidade do animal que fora do que ao impulso divino rumo à eternidade para acordar o anjo nela existente. Pergunta: em que estágio evolutivo a criatura conseguirá praticar esta assertiva do Nazareno Mestre? Amai-vos como eu vos amei. Resposta: o amor é inerente a todas as criaturas. No entanto, a maneira e a intensidade de exteriorizá-lo variam em função do grau de consciência que cada espírito já tem do Cristo amor latente em sua essência. O Divino Mestre já tinha despertado seu Cristo interno integralmente. Ele já havia trazido ao consciente os atributos divinos existentes em si. Mas é sempre bom lembrar, a evolução é infinita. Assim, o amai-vos como eu vos amei será sempre relativo ao nível do Cristo amor que cada espírito reconheceu em seu universo íntimo. Ao observar as leis da criação, conclui-se que não é o pilar da sociedade que identifica a graduação espiritual de seus participantes, mas a capacidade de amar de cada indivíduo. Assim, amemos uns aos outros, mas dentro de nossos limites. Inspiremo-nos em nossos superiores, mas sem querer realizar o que a nossa evolução espiritual ainda não tem condição, a fim de não perdermos a harmonia psíquica, emocional e, por extensão, orgânica. Pergunta: ao considerarmos as diferenças externas dos integrantes dos 4 pilares da sociedade, quando executando as suas tarefas, como é possível identificar aqueles que estão mais harmonizados com a divindade? Resposta: o pilar pelo pilar é secundário, pois o importante é o desempenho da tarefa ser o mais perfeito possível, de acordo com a capacidade e aptidão de cada ser humano. Não nos detenhamos no executor, mas no executado, pois pelo fruto se conhece a árvore. É importante que o representante do pilar seja capaz de, no ambiente de sua atuação, fazer imperar fraternidade, paz, harmonia, serenidade, bem-estar, afetividade. Com o magnetismo aglutinador e a vibração de seu mundo íntimo, seja um conquistador de almas para, em júbilo, abraçar a causa crística, a divulgação do cristianismo renovado, principalmente exemplificando na vivência evangélica. Tenha flexibilidade para, de acordo com o momento psicológico de cada situação, nutrir-se da convicção de que está a serviço do Cristo Pai, tendo Jesus como modelo e guia, já que o principal foco de cada reencarnação do espírito consciente, quanto ao sentido sagrado da vida, é a evolução. Diante das leis de Deus, cada criatura, independentemente da intimidade que já possua com a divindade, deve colocar com fidelidade o seu talento em benefício da coletividade. Que o seu magnetismo seja capaz de produzir efeitos especiais nas consciências existentes à sua volta. Que consiga provocar em seus semelhantes a certeza de que o espírito é imortal e a vida é eterna, pois a morte não interrompe a trajetória evolutiva ascensional do espírito. Pergunta: tendo em vista a vida mental das pessoas que, por afinidade, livremente desempenham suas tarefas em determinado pilar da sociedade, será que, após a separação do joio do trigo, o choque entre as criaturas dos diferentes pilares vão diminuir, considerando que quem permanecer na Terra terá cores áuricas mais agradáveis? Resposta: é evidente que a vida mental das criaturas, gerando as mais diversificadas cores, modifica positiva ou negativamente qualquer ambiente. No entanto, esses choques não precisam necessariamente ser entre as pessoas de diferentes pilares.
há de se considerar a qualidade cromosófica criada pela mente dos indivíduos e não os pilares nos quais atuam. Quem se emociona com o que faz em um pilar que abraçou por afinidade, tem a sua cor fundamental gerada por seu mundo íntimo, bem formatada, embora possa mudar de cor de acordo com as alterações da vida mental, voltando à cor básica após cessar a causa da modificação. Os choques entre as criaturas da sociedade como um todo diminuirão à proporção que estas refinarem suas aspirações no sentido crístico de melhorarem a sintonia com as mansões celestiais identificadas pelas cores que impulsionam a vida mental para o alto, para Deus. Vejamos algumas cores fundamentais que formam a aura das pessoas. Entre o início do amarelo do intelecto e o início do azul da religiosidade, há uma diferença de 80 trilhões de vibrações por segundo. Por essa razão, as pessoas, de modo geral, dão vazão à vaidade quando começam a perceber que têm intelecto capaz de realizações, mesmo fortuitas. À medida que adquirem mais conhecimentos que lhes propiciem transcender a objetividade da vida existencial, tais intelectuais perdem a vaidade e abdicam de sua fiel companheira, a soberba. A criatura, cuja aura é formada pelo azul mal definido, com contornos irregulares, está apenas começando a sua busca religiosa. Tal pessoa, por meio das reencarnações, quando graduar-se à religiosidade, terá a sua aura bem delineada na cor azul celeste. A faixa vibracional a ser percorrida durante a trajetória ascensional do azul é de 40 trilhões de vibrações por segundo. Isso justifica as guerras santas travadas pelos homens em nome de seus deuses. Na verdade, são crianças espirituais começando a descobrir a sua relação com o Criador. Quão diferente é quando o indivíduo já possui a aura branca, tendo percorrido o espectro das 7 cores durante as sucessivas vidas, experienciando o que cada uma delas lhe oportunizou, para, finalmente, exteriorizar as vibrações das irradiações crísticas com as emoções festivas de seu mundo interior, a paz. Com a evolução espiritual e a conscientização dos efeitos psicológicos produzidos pelas cores, a pessoa insere em seu universo de ação as cores claras, suaves, sedativas, etc. Dessa forma, a alma vai vencendo traumas de vidas pretéritas, quando abatida, melancólica e depressiva, recolhia-se a seus sombrios escombros mentais, fugindo do sol da vida. Além dos efeitos terapêuticos ou doentios gerados pelas cores dos ambientes materiais observados por meio de olhos biológicos, existem aqueles estruturados mentalmente por cada indivíduo. Evidentemente, viver em ambientes de cores agradáveis e pensar envolvendo as cores da vida plena é medicamentoso, cromoterápico, pois propicia reações químicas no organismo e produz crísticas emoções nas relações sociais e afetivas. Uma vez que o Cristo terráqueo é o centro de convergência de todas as sublimes aspirações dos espíritos dos 4 pilares da sociedade terrena, a era do mentalismo é momento sagrado na escala evolutiva para unir os homens aos homens, de forma que ninguém crie resistência e se entregue amorosamente ao divino tropismo causado pelo Cristo Criador ao Cristo Criatura. O cristianismo renovado almeja que, em curto tempo, todo o conjunto planetário dos espíritos encarnados e desencarnados comungue com a imortalidade. Com tal conceito transformado em vivência ético-moral, a pessoa se projeta, querendo desvendar o universo criado e descobrir em si o seu Criador, tendo em vista que, antes de se descobrirem as partes, não se tem condições para identificar em tudo o todo. Consciente de seu Deus interior, o indivíduo viaja pelo espaço infinito com as asas da imaginação, vislumbrando a magnífica obra dos criadores de mundos.
Sente-se tão cristicamente motivado para a aquisição de mais conhecimentos libertadores e de mais luzes em seu mundo íntimo, que entra em uma frequência mental de êxtase e júbilo. Em tal estado d'alma, ele fica tão divinamente motivado para as aquisições celestes que as terrestres ficam em segundo plano. E não é por negligência. Apenas quem conhece os tesouros celestes não guerreia para adquirir os tesouros terrestres, processo natural porque é constante e universal. O cristianismo renovado dará novo sentido à vida do terráqueo, o que o levará a se sentir mais integrado à pulsação da vida cósmica, temporariamente reencarnando na Terra para receber ensinamentos libertadores e exercitar a misericórdia do ver, ouvir e falar para ascender. Adventus Christo. O cristianismo renovado conduz o indivíduo a investir na conquista de novos e sólidos valores, porquanto a evolução espiritual e também a biológica atualmente permite a ele ver no horizonte novos clarões adequados para uma humanidade iniciando seu curso secundário. Os integrantes dos 4 pilares da sociedade, mais bem informados quanto ao poder sagrado da fraternidade, estarão se empenhando para que haja a evangélica união sem fusão do conjunto planetário, de forma que ninguém precise abandonar seus líderes nem suas motivadoras aspirações. Apenas compreender que as aptidões científicas, sociais, artísticas e religiosas devem ser respeitadas para boa convivência com as diferenças, sem se admoestarem. Os administradores do planeta, à frente de suas nações, reconhecerão que os problemas financeiros e econômicos, assim como a corrupção e tantas mazelas humanas, são reflexos da ancestralidade biológica. Logicamente, após a varredura apocalíptica, tais espíritos não estarão reencarnando na Terra, advindo mais harmonia para o conjunto planetário. Assim, as pessoas mais evoluídas devem ter paciência, tolerância e, acima de tudo, misericórdia para com aqueles de menor patrimônio espiritual. Obedecendo à seleção natural de mais um fim de ciclo da Terra, o qual terá como consequência a saída de bilhões de espíritos não qualificados para a era do mentalismo, pois dominados pelo instinto animal, o ser humano trabalhará em si o equilíbrio entre a razão e o sentimento, o que trará benefícios ao conjunto social. Oremos ao Cristo terráqueo, pedindo a Ele que nos auxilie no despertar da sagrada compreensão quanto ao sentido sagrado da vida, para que possamos viver e conviver em paz, independentemente do pilar que abraçamos, por opção ou afinidade. Fim do capítulo 11.